Bom, no programa de pregações fazem parte os estudos que estão sendo ministrados nos pequenos grupos multiplicadores. E o texto de hoje tem a ver com esse programa de pregação e programa de estudos bíblicos. E o tema é oferecendo perdão verdadeiro. A ênfase da igreja é em relacionamentos autênticos. Mas, a bem da verdade, todo relacionamento passa por dificuldade. É conto de fadas, aquela história que foram felizes para sempre. Todos os relacionamentos, no final dá tudo certo. Na vida real não é assim. Há dificuldade nos relacionamentos porque nós somos imperfeitos. Nossas relações são colocadas à prova constantemente. O que fazer? A mensagem de hoje mostra o amor perdoador de Deus, que nos ama independentemente das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas limitações. E esse amor de Deus para conosco é a base para oferecermos um perdão verdadeiro a quem nos ofende. Mas, e quando o perdão parece impossível? E esse assunto é muito vasto, ele é vasto por natureza. Então nós vamos nos colocar dentro do horário, porque esse tema, ele é muito abrangente. Porque há situações que é muito difícil perdoar. Parece impossível perdoar. Um escritor recebeu a carta de uma mulher dizendo o seguinte, ela era crente: Satanás me tenta com pensamentos maus de vingança para com a minha família. Eu sofri abuso emocional durante todos os anos da minha infância, até a juventude. E isso se estendeu até eu me tornar adulta e me casar. Às vezes, isso era insuportável. E tem sido insuportável. Eu carreguei sempre o estigma do ódio. Estigma é a marca do ódio. E do ciúme dos meus pais, que me criticavam constantemente por tudo que eu fazia. Eu nunca recebi palavras de encorajamento, até hoje. Eu acordo com pesadelos de vingança. Se eu sou cristã, eu não deveria ser capaz de perdoar os meus pais? Depois de tantos anos, e eu me curar dessa terrível dor? Como é que eu posso aprender a perdoar e não sentir mais essa raiva quando eu estou junto com eles? Eu, pensando na carta desta mulher, comecei a pensar que essa mulher não está sozinha na sua luta com o perdão. E o homem cuja esposa o traiu e não consegue encontrar forças em si mesmo para perdoar por ela trair sua confiança, ou vice-versa, a mulher cujo homem a traiu, e tenta salvar seu casamento despedaçado, mas o medo, a desconfiança e a raiva destroem repentinamente os seus esforços, e vem a lembrança. E aquela pessoa que foi sufocada pelas costas, era um problema pessoal, que você compartilhou confidencialmente, e se tornou o tema de comentários, até na internet. Oh, a internet! Como tem machucado pessoas, as redes sociais. Pessoas que, por simplicidade, sei lá, colocam algumas coisas, e aí torna-se, aquilo entra nas redes sociais, e você se sente muito chateado com tudo isso.
Primeiro você se sente magoado, essa é a verdade. Depois traído. E depois com muita raiva. O que vem à sua mente quando nós falamos em perdão? Esquecimento? Fim das dores? Fim da raiva? Deixar o passado para trás? Deixar alguém livre de responsabilidade? Ou é injustiça perdoar essa pessoa? Alguns conceitos errados sobre o perdão. Aquele conceito de perdoar é minimizar a ofensa. Olha, alguém fala para você assim, olha, faz de conta que nada aconteceu. Você está louco da vida. A pessoa estragou, prejudicou você. E alguém diz para você, fala assim, olha, isso é o jeito dela assim mesmo. Ela não queria agir assim. Aceite da maneira como essa pessoa é. Olha, não leve tudo a sério. Aí dá a impressão que você é o ruim. Quando fala assim, você é sensível demais. Dá licença, pô. Só você estivesse na minha pele. Ou então alguém diz para você que você está muito arrasado. Não espere tanto das pessoas. Ou seja, você acaba sendo culpado. E aquela ideia de dizer que perdoar e esquecer. E aí encontra um texto lá no Antigo Testamento dizendo que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar e Ele esquece. Deus faz isso mesmo. Mas você não pode jogar isso aqui nas relações pessoais, dizendo que perdoar e esquecer. Tentativa de achar um caminho para escapar das mágoas do passado. Não vai achar nunca. Ou então outro conceito errado. Olha, eu vou perdoar para o meu próprio benefício. Esse é o ponto de partida do ensino que diz, ama-te a ti mesmo. Isso não é cristão. A Bíblia toda tem vários... A Bíblia, perdão significa na Bíblia, libertação. Significa na Bíblia, deixa ir. No Novo Testamento é uma palavra grega, frequentemente traduzida por perdão, era usada para indicar libertação de uma obrigação, de uma dívida, de uma punição. Era isso. Em termos bíblicos, perdão é cancelamento amoroso e voluntário de uma dívida. Eu quero abrir a Bíblia num dos textos de estudos de casos que a Bíblia nos oferece para nos debruçarmos um pouco sobre esse texto. Lucas capítulo 15. Irmãos, começa hoje uma força-tarefa de oração para Deus expulsar esse inimigo, para Deus quebrar essa vitrola, para Deus ao melhorar a surdez dessa pessoa. Ou seja, ele fala qualquer negócio, mas em nome de Jesus, parar com esse barulho aí, amém? A gente que não vai falar nada, porque a gente também, né? Bom, só vamos orar. Se precisar, vamos jejuar, mas por enquanto vamos orar. Mas é verdade, irmãos. Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Isso era legal, mas não era moral, tá? Isso aqui ia acontecer lá na frente. O filho mais velho tinha o dobro da herança, o filho ia receber, mas isso era dizer que o pai já não confiava na administração do pai, deixa comigo. Bom, vamos em frente. Versículo 13. Então ele saiu, né? Com tudo aquilo lá. Não muito tempo depois,
o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande crise, uma grande fome em toda a região. A região talvez fosse Brasil, nos últimos anos, né? Brasil, né? Muito mal governado. Mas vamos lá, vamos para o texto. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, a Bíblia está sendo muito, muito dócil. Ele comia lavagem. Esther, que bom ver você aqui, depois da sua contusão, voltando hoje. Amém. Saudade. O verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Imagino que esse pai incansavelmente estava olhando no horizonte para enxergar algum dia a silhueta do seu filho. Quem é pai sabe o que é isso. No final do culto nós vamos orar pelos pais da igreja. E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o ser pai. O problema de quando se perde um pai e vê a diferença que o pai fazia na sua casa. E aí ele então diz, caiu de si, ele foi, e aí, na verdade, ele diz o seguinte, verso... Eu não quero pular texto, tá? Ok. E foi para o seu pai. Estando ainda muito longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos para celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Chamamos essa história de a parábola do filho pródigo. Pródigo no original quer dizer o filho perdido, o filho destruído. Mas poderia ser chamado a parábola do pai amoroso,
que enfatiza a graciosidade de um pai que é maior do que a pecaminosidade do seu filho. Exemplo de Deus. Ao contrário das parábolas do pastor, contado por Jesus um pouco antes, e da parábola também da moeda perdida, o pai não saiu para buscar o filho. Lá o pastor saiu, da parábola perdida, a mulher começou a procurar. O pai não saiu para buscar o filho, mas eu quero crer que a bondade do pai trouxe o jovem para arrependimento e o perdão. Eu sempre digo para as pessoas cujos filhos saem, há um problema e sai, seja o problema que for, olha, agora é hora de ser muito amigo. É hora de fazer a pessoa sentir que a hora que quebrar a cabeça lá fora, vai ter um lugar para voltar. É a hora do seu filho, da sua filha, sentir que o pai ou a mãe ama, que a casa está aberta, e que embora tenha ido tão longe, pode voltar. Porque um dia vai voltar. E esse rapaz voltou. Eu vejo aqui 3 evidências. Primeiro, de um coração arrependido. É a história do jovem. Essa história é muito conhecida. Então vamos para algumas coisas, talvez um pouco diferente, de uma maneira diferente. Primeiro, a primeira evidência, um coração arrependido. O filho estava destruído, e ele demonstra um coração arrependido, um coração quebrantado ao reconhecer o seu erro e decidir voltar para a casa do pai. Arrependimento significa quebrantamento. Arrependimento significa mudança de direção de vida. Para isso acontecer na vida de alguém, para alguém se arrepender do seu pecado, do seu erro, e isso com base nesta história, em primeiro lugar, a pessoa tem que querer ser restaurado. Se você sabe de alguém que está no pecado, alguém que está vivendo ilicitamente, alguém que está na pior, você tem que orar por ela, para ela querer ser restaurada. Isso que acontece com as pessoas que vêm aqui, Henrique, pastor Henrique, vêm na pior, né? É o querer, aquele rapaz que você citou, é o querer ser restaurado. O rapaz, ele veio de manhã, voltou à noite, chorando, querendo, está sendo restaurado, amém? Querer mais do que o que está à sua disposição no seu estado atual. Querer ser restaurado. Segundo lugar, pronto para confessar humildemente. A pessoa tem que reconhecer prontamente que violou o amor e a confiança, primeiro de Deus e depois de alguém que confia em você. Pronto para confessar. Quando alguém vem com mentira, com história, pode parar. Certa vez alguém pisou na bola. Eu disse para alguém que cuidava do caso: se a pessoa vier com mentira, manda voltar. Se ela falar a verdade, diz que está perdoado. Porque querer ser restaurado e pronto para confessar humildemente. Em terceiro lugar, como o jovem fez, pedir por misericórdia. Ou seja, reconhecer que você não é digno de nada, e você pede por misericórdia, não exige nada e nem a sua posição de volta. Eu só quero pedir perdão, eu não preciso me aceitar como filho, eu quero estar na sua casa, só isso. Me perdoa. Segundo lugar, uma outra evidência é de um coração que sabe perdoar. Como resposta ao arrependimento verdadeiro, a figura do pai que está nesta história representa o coração de Deus disposto a perdoar de forma até inesperada. Primeiro que eu vejo aqui é a expectativa cheia de esperança. Apesar da ingratidão daquele filho, o pai nunca desistiu e continuou olhando o horizonte, amando aquele rapaz como filho. Mesma coisa que Deus faz em relação a você, não importa até onde você tenha ido, o que você tenha feito,
Deus tem uma expectativa cheia de esperança em relação à sua vida. No coração desse pai permanecia a esperança que o filho se arrependesse e voltasse para casa. Isso nunca se apagou. A perseverança em oração, a espera pelo dia em que veria a silhueta do filho, a silhueta familiar, que só poderia ser do seu filho no horizonte. Então mantinha o pai em oração. Assim é Deus em relação a você. Em segundo lugar, além de ter a expectativa cheia de esperança, eu vejo esse pai com amor corajoso. Segundo as leis culturais daquela época, o que o pai teria que fazer? Fazer o filho se ajoelhar e pedir perdão? Não, o pai é diferente. O pai, amando, que ama, estava disposto a se humilhar e não se conformar com a cultura daquela época de fazer com que seu filho se ajoelhasse no pó. Em lugar disso, um ato espontâneo e alegre, correu para abraçar seu filho. Que lei, que cultura, que outros, que as pessoas vão ver. Eu amo, eu quero abraçar meu filho. E abraçou seu filho. Um amor corajoso. E em terceiro lugar, uma misericórdia graciosa, de graça. O perdão foi dado porque o pai viu arrependimento no coração do filho. Ele não acusou, não cobrou e o restabeleceu a posição de filho. Quarto lugar, esse pai maravilhoso. Isso é para os pais no dia dos pais. Uma celebração de arrependimento. Os filhos nunca vão entender o que esse pai fez. O pai planejou uma festa para celebrar a volta do seu pior filho, que estava destruído, arruinado, morto em seus relacionamentos, mas agora está vivo, reconciliado, está chegando de volta. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, assim é Deus. Como Deus vê você e o que Deus tem para você. É o amor de Deus, a misericórdia graciosa, querendo que você caia em si, se arrependa, dê meia volta e volte para Deus. Não importa até onde você foi em seus pecados, não importa até onde você foi em seus caminhos, o resultado é que Deus tem para você cura, restauração e trazer você para a sua família, celebração. É isso que Deus tem para você. Em terceiro e último lugar, eu vejo aqui também o coração que não sabe perdoar. Isso serve para cada um de nós que estamos aqui. Assim são as pessoas em geral. Assim foi o filho mais velho, obstinado em relação a não perdoar. Isso aqui é caracterizado, primeiro, por dureza de coração. Esse jovem tinha dureza, frieza em relação ao seu irmão, indignado com o pai, que não o entende. Em segundo lugar, o que eu vejo no coração desse jovem, pedido de vingança. É isso que os homens fazem. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aquele jovem pensava em punição imediata pelo que o irmão fez. Ele queria que ele pagasse pelos seus atos. Ele não sentia qualquer misericórdia. Em terceiro lugar, ele se recusa a celebrar. Se absteve de relacionar-se com o irmão e com o pai. E faz tanto mal ao pai quanto fez o irmão mais novo. Se há uma coisa que o pai fica ferido é quando vê seus irmãos se degradarem. Ele perdeu a chance de celebrar. E celebrar porque ele estava preocupado muito mais consigo mesmo. Ele deixou de sentir o coração amoroso do pai, que queria tanto restauração. E foi embora com a sua raiva, com a sua indignação, convencido de que estava certo. Ele se negou a reconhecer essa atitude, estava causando tanta dor ao pai. Irmãos, eu quero, depois de fazer a introdução e pegar esse texto, aplicar, comentar o texto, eu quero fazer algumas aplicações, considerações finais em relação a este assunto e esse texto. Não é assim que somos muitas vezes?
Primeiro eu introduzi o assunto, depois trabalhamos com o texto, no tempo que nós temos, e agora algumas considerações finais aplicando o texto. Não é assim que nós somos muitas vezes? Quantas vezes nós não perdoamos alguém, demonstrando um coração que ainda não bebeu profundamente da água da graça e da misericórdia, da fonte do perdão que é Deus? Se um dia você bebeu da fonte da vida, da fonte da graça, se um dia Deus te perdoou pelos seus pecados, e você bebeu da água da vida, da água que jorra da fonte, e você foi lavado pela graça de Deus, ora, pode fazer o que quiserem com você, que você vai se lembrar de que Deus já te perdoou, e que maior do que era só alguém, a ofensa de alguém para com você, era só ofensa para com Deus. Diz a palavra de Deus, o Senhor diz em Lucas capítulo 7, que aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A nossa disposição em amar aos que nos fizeram mal, ou a nossa indisposição em amar, indisposição em perdoar, reflete o nosso próprio fracasso em entender e viver o quanto Deus nos ama. O conceito de Deus sobre amor é radicalmente diferente do nosso próprio conceito. O Pai é como Deus. O filho foi muito infeliz ao valorizar mais o dinheiro do pai do que o próprio pai, do que a família. Mas o pai o amava apesar disso. Nós temos a tendência de amar aqueles que temos, em quem temos interesse e em quem nos faz bem. Deus ama independentemente a todas as pessoas. A nossa tendência é perdoar quando pensamos que isso será para o nosso proveito. Deus perdoa e quer que perdoemos quando é para proveito da própria pessoa. Nós abraçamos o que é confortável, evitamos o que produz dor e nos afastamos de quem nos faz o mal. Mas Deus está pronto a perdoar, e através de Jesus morreu na cruz, sofrendo o nosso sofrimento, levando as nossas feridas para nos trazer de volta. Esse é aquele a quem chamamos por Pai. Esse é aquele que nos perdoou. Como você pode ter a capacidade interior de amar e perdoar? Eu não sei se há alguém na sua vida que você ainda não perdoou. Alguém na sua vida que você ainda guarda restrições. Eu quero te sugerir um primeiro passo. Restabelecer o relacionamento espiritual com Deus. Voltar-se efetivamente para Deus. Colocar sobre Jesus as suas culpas e feridas. Humilhar-se diante do Senhor. Peça a Deus que perdoe os seus pecados. Peça a Deus que cure o seu interior. Peça a Deus que restabeleça a alegria espiritual da sua vida. Peça a Deus que cure você. E você conhece o seu passado, as pressões e os problemas que você teve na própria família, ou com pais, ou com amigos, amigos entre aspas, ou na escola, com os bullying, com as pessoas em que você confiou e que não foram legal com você. Eu quero convidar você a colocar isso diante de Deus e pedir a Deus que Deus cure a sua vida, que Deus sare as suas feridas. E se você entrou aqui sem Jesus, que você coloque a sua vida aos pés do altar e se derrame diante de Deus.
E você vai ter liberdade para perdoar, assim como Deus, por amor a Jesus, já perdoou você. E isto é a vida nova. Esse é o primeiro passo. Desse primeiro passo, os demais você irá dar na medida que você der esse primeiro passo. E você vai experimentar situações diferentes quando você der esse primeiro passo de voltar e colocar no altar do Senhor as suas culpas, ou as suas feridas, os seus problemas e tudo, você colocar tudo e se limpar, se livrar disso. Os passos seguintes Deus vai mostrar para você. Baixe sua cabeça, por favor. Eu quero fazer uma oração aqui. Duas orações numa oração. A primeira oração é esta: Senhor, eu entrei aqui nessa noite sem ainda me entregar minha vida para Jesus. O Senhor conhece a minha vida, até onde eu já fui. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor, para Jesus, pedindo que Jesus entre no meu coração e seja meu Salvador e meu Senhor, e me liberte do meu pecado, dos meus erros e de tudo que tem me afligido. Isso eu digo em nome de Jesus. A outra parte dessa oração talvez seja em relação a você, meu irmão, minha irmã. Ó Deus, o Senhor conhece que há problemas no meu coração, problemas que eu já sofri e que eu não consigo perdoar. Eu digo que perdoo, mas há restrições. Eu quero pedir a Deus a tua graça. Eu quero estar aos teus pés, beber da tua graça profundamente, para que eu possa sentir, ó Deus, paz no meu coração e poder perdoar as pessoas, assim como o Senhor me perdoa. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me. Eu quero beber mais do poço da tua graça, graciosa e misericordiosa, para eu poder perdoar aquelas pessoas, ou aquela pessoa que eu preciso perdoar em nome de Jesus. Se você fez essas orações, você pode dizer amém à primeira ou à segunda parte da oração. Onde você está, levanta uma de suas mãos. Amém. 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 Ó Deus, abençoa essas vidas, essas pessoas em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos te louvar agora, Senhor. Nós vamos te louvar, pedindo que o Senhor continue a trabalhar nesses corações, nessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ficar em pé, irmãos. Enquanto nós cantamos a música que vai ser colocada aqui no painel, enquanto cantamos a música, eu quero aqui na frente, eu quero orar, porque eu sei que para você que aceitou a Cristo, amém, mas como é difícil essa caminhada. E para você que levantou a mão em relação ao perdão, perdoar alguém, como é difícil isso. Como é difícil. Eu quero convidar você a, enquanto cantamos, a vir aqui na frente. E aqui nós queremos impor as mãos e pedir que Deus facilite para você e o abençoe em nome de Jesus.
Amém. Vamos cantar. Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim. Amém, amém. Nada encontrarás. Não é fácil, mas Jesus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, em nome de Jesus. É o Deus Pai, Deus que perdoa, é o Deus que dá um bênção e graça. Oh Deus, dá-me um coração igual ao teu, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Me ajude em nome de Jesus. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olhar, Senhor, Oh Deus, pra dentro de mim. oh Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Oh, tua graça. Mas o desejo eu tenho de ser. Eu quero ser transformado em nome de Jesus. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se não houver mais ninguém para vir à frente, eu quero dar uma palavra especial aos que estão aqui. Olha, esse não é o principal objetivo. Mas quando você consegue
o perdão de Deus para aplicar numa situação sua, Deus dá paz ao seu coração. Você se livra do problema e você consegue orar pelas pessoas com paz no coração. Você consegue sentir amor, e esse amor só vem de Deus. Esse não é o principal objetivo, que seria algo muito, ama-te a ti mesmo. Mas quando você consegue fazer isso, Deus vem e te abençoa, e Deus derrama graça sobre a sua vida, e mesmo que os problemas ainda não estejam resolvidos, você sente paz no coração, e a paz é de Jesus, que ninguém tira também. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por cada pessoa que está aqui na frente nesta noite, que o Senhor conhece tão profundamente o seu coração, o Senhor conhece tão profundamente os detalhes de cada problema, de cada situação. Algumas situações tão difíceis, algumas são muito pessoais, outras são muito familiares. Enfim, Senhor, o Senhor respeita muito as pessoas e ama. Eu quero te dar graças, porque o fato delas estar aqui na frente é porque a tua palavra encontrou um espaço no seu coração, e o seu coração experimenta a cura que vem do Senhor, porque quando a tua palavra entra, ela realiza o que tem que realizar, e ela não sai vazia de lá. Por isso, ó Deus, assim que o Senhor tem visitado essas vidas hoje, ó Deus, dê a tua sustentação, o teu poder, dá paz, derrama graça e paz. Ó Deus, que as tuas chuvas de bênção estejam sobre as suas vidas, e que elas tenham da tua parte graça sobre graça, e que tudo quanto já passaram na vida, tudo quanto já aconteceu com cada um aqui, que não interfira mais no seu presente e nem impeça o seu futuro, mas que o rio da água viva transborde em seus corações, e que o teu coração seja espelhado em suas vidas. Abençoa-as, ó Pai, e abençoa aquelas pessoas que fizeram mal, ó Deus. De que forma? Dando arrependimento, como deu para o filho pródigo, dando a Deus arrependimento, que caiam em si, e te pedimos misericórdia sobre elas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e as alegrias do Santo Espírito estejam com cada um de vocês, com todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre, amém e amém. Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Uma semana